Olá, me chamo Conrado Nunes, advogado eleitoralista, e irei lhe orientar sobre a atuação dos fiscais no dia das eleições. Parabéns! Você foi escolhido pelo nosso partido para fazer parte dessa equipe vitoriosa de fiscais das eleições 2024. Esse é um dos papéis mais importantes para a garantia da transparência do processo eleitoral, que é garantido por lei. E você sabe qual é o papel do fiscal no dia da eleição? Ele deve verificar a conduta dos eleitores, dos fiscais adversários e o trabalho dos mesários. Dessa forma, você estará garantindo a regularidade no dia da votação. Pois fique atento, o bom fiscal deve chegar na sessão na hora designada pelo nosso partido, pontualmente às 7 horas da manhã. Nós dividimos o dia da votação em 3 etapas: a abertura das urnas, a votação e o encerramento. A votação, ela se inicia às 8 horas da manhã, com previsão de término às 17 horas. Mas fique atento, pois há possibilidade de atraso de horário de início e encerramento da votação, em função, claro, de algum imprevisto que possa acontecer. Da abertura dos trabalhos. Os fiscais, eles devem acompanhar os mesários na abertura das urnas, com a instalação de todos os equipamentos que vêm lacrados pela Justiça Eleitoral, principalmente a urna e a cabina de votação. Após a montagem dos equipamentos, o mesário ligará a urna, e essa urna ligada e estando ela funcionando, verifique se na tela estão corretos. Primeiro, o número da sessão e a data e o horário. Em segundo, verificar a impressão das erésimas. E você sabe o que é uma zerésima? Apesar do nome meio complicado, é um documento simples, porém um dos documentos mais importantes de todo o processo. Ele é impresso da própria urna e, como o próprio nome diz, comprova que não há nenhum voto na urna, ou seja, a urna está zerada. Fique atento, pois o fiscal deve conferir se o nome do nosso candidato consta na zerésima. Estando tudo ok, assine. E cuidado, o fiscal deve ter maior atenção para não atrapalhar o trabalho do mesário. E qualquer problema que você verificar na instalação da urna, comunique imediatamente ao supervisor, delegado ou advogado do nosso partido. E nunca se afaste da sessão. Do início da votação. Após a emissão da zerésima, se dá o início da votação. Este é o momento em que os eleitores poderão votar. O mesário, então, convoca o eleitor, o recepciona, que deve apresentar o documento oficial com foto. E conferido o nome e o eleitor, deverá também fazer a conferência no caderno de votação. Pois fique atento, é importante analisar se o eleitor será corretamente identificado. Estando tudo ok, o mesário admite o eleitor a votar. Para votar, serão aceitos os seguintes documentos oficiais: título com a foto, carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação. Do encerramento da votação. Às 17 horas, encerra-se a votação. Mas caso ainda existam pessoas na fila, o mesário deverá distribuir senhas e somente estão autorizados a votar aqueles eleitores que possuam as senhas. Terminada a votação e não havendo mais eleitores, o mesário fará a conclusão dos trabalhos, devendo imprimir o boletim de urna. E você sabe o que é um boletim de urna? O boletim de urna é um documento que é impresso da própria urna e que registra todos os votos daquela urna. Assim, enquanto as zerésimas indicam que a urna estava zerada, o boletim de urna é a comprovação de que existem votos naquela urna. Fique atento, pois o boletim de urna, ou BU, é um documento importante, onde o fiscal deverá pedir uma via dela ao mesário, para ao final
entregar ao supervisor, delegado ou advogado. Após a impressão das vias do boletim de urna, o mesário iniciará a desmontagem dos equipamentos. Antes de desligar a urna, o mesário deverá romper o lacre da urna e retirar a mídia de resultados, que é onde ficam gravados os votos daquela urna. Em seguida, o lacre é recolocado na urna e, após isso, os mesários assinam os documentos necessários, reunidos todos os materiais e equipamentos, a exemplo da urna, da mídia, cabina de votação, zerésimas, boletim de urna, a ata da mesa receptora, entre outros documentos. Importante, o fiscal deve acompanhar todo o processo de votação, desde o início, com a instalação da urna, até o final, com a conclusão dos trabalhos, que só acontecem com a devolução pelos mesários de todos os equipamentos à Justiça Eleitoral. Fique atento, é proibido aos mesários usar vestuário ou objeto com propaganda de candidato, partido ou coligação. É proibido aos fiscais usar vestuário padronizado ou qualquer inscrição que caracterize pedido de voto. É proibida a propaganda de candidato dentro da cabina de votação. Após o voto do eleitor, confira discretamente se ele colocou ou deixou algum material estilo santinho e peça ao presidente da mesa para retirá-lo. É proibida a compra de voto, a propaganda no dia da eleição, a boca de urna, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido, coligação ou candidato por parte do mesário, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partido político ou de seus candidatos. E atenção, somente é permitido aos fiscais o uso de crachás com o nome ou a sigla do partido ou coligação. Aos eleitores, somente é permitida a manifestação individual e silenciosa, podendo usar bandeiras, broches e adesivos. Caso tome conhecimento de quaisquer fatos ilegais, avise imediatamente ao seu supervisor, delegado ou advogado. E fique atento, não se atrase, não esqueça de levar o título de eleitor com documento de identificação oficial com foto. Confira com o supervisor a sessão em que atuará como fiscal e defina com ele a forma de comunicação, rodízio e atuação em caso de eventualidade. Coloque seu crachá e se identifique ao presidente da mesa receptora de votos da sessão eleitoral. Qualquer irregularidade deverá ser registrada na ata da mesa receptora. Excelente trabalho, boa eleição e rumo à vitória. Avante!